Te dou R$ 2.000 se me atender em inglês sem gaguejar. A voz de Sebastião Rezende cortou o salão do restaurante Luxo e Sabor como um estalo de chicote, e um silêncio pesado se instalou. Os talheres de prata pararam no ar, e todos os olhares, alguns com divertimento cruel, outros com curiosidade, convergiram para Helena. Ela sentiu o peso daquela tensão, uma pressão mais opressiva do que a bandeja de prata que equilibrava com perícia. Seu uniforme antes impecável, de repente pareceu apertado, uma fantasia barata de servidão em meio à opulência dos jardins. Sebastião, o infame magnata, sorria com desdém, embriagado não apenas pelo vinho, mas pelo poder de transformar pessoas em objetos para seu entretenimento. Ele aguardava, saboreando o momento, esperando a humilhação dela, o tropeço linguístico que confirmaria sua superioridade. Eu não posso falhar, não por ele, mas por mim, pensou Helena, uma chama de teimosia se acendendo em seu peito. Ela respirou fundo, ergueu o queixo, e encontrou o olhar dele. Com uma clareza e pronúncia perfeitas, respondeu em inglês. Certainly, sir. Would you prefer still or sparkling water with your meal? And may I recommend the chef's special tonight? Sua voz era firme, uma melodia inesperada de profissionalismo. O silêncio se aprofundou, agora tingido de choque, e o sorriso de Sebastião congelou, transformando-se numa máscara de fúria. A humilhação que ele planejara ricocheteou, atingindo-o em cheio. A raiva de Sebastião era uma chama fria e controlada, mais ameaçadora que uma explosão. Ele pegou sua carteira, retirou um maço de notas de R$ 100 e as atirou sobre a toalha de linho, um gesto de violência contida. Você é esperta, disse ele, a voz baixa, um silvo venenoso que prometia consequências. Esperta demais para o seu próprio bem. A ameaça pairou no ar, clara e inconfundível. Helena apenas assentiu, o rosto uma máscara de serenidade enquanto recolhia o dinheiro com mãos que tremiam levemente. Um tremor que apenas e tenas sentia. Ao se afastar da mesa, seu coração batia descontrolado, mas sua postura permaneceu impecável. O resto de seu turno foi um borrão. Ela servia, sorria, enchia taças, mas sua mente estava presa àquele momento, ao olhar de ódio de Sebastião. Aquele dinheiro não era uma vitória, mas o preço sujo de sua dignidade. Quando finalmente tirou o avental e saiu pela porta dos fundos, o ar noturno de São Paulo foi um sopro de liberdade, um alívio que a trouxe de volta à realidade, longe do brilho falso dos candelabros e da podridão moral que eles iluminavam. A noite tinha deixado uma marca, uma ferida invisível que ela sentia latejar. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Publicamos vídeos todos os dias e dê um like no vídeo se você gosta desta história, e nos deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que horas nos ouve. O caminho para casa no ônibus lotado era seu ritual de descompressão. Sentada perto da janela, Helena observava a Abidis com Barboeto, as luzes da cidade passarem como borrões coloridos. Ela apertava a alça de sua bolsa, sentindo o papel do dinheiro que parecia impregnado da arrogância de Sebastião. Não havia alegria naquele ganho, apenas a sensação de uma violação profunda. Seus pensamentos se voltaram para Dona Carmen, sua avó, a única razão de sua jornada incansável. Era para ela, para os remédios caros que mantinham suas memórias frágeis e para o aluguel do pequeno apartamento, que Helena suportava humilhações como a daquela noite. A imagem de sua avó, frágil como um pássaro e forte como uma rocha, era sua âncora. Tudo por ela, sempre por ela, pensou, a determinação endurecendo seu coração cansado. O balanço do ônibus embalava os outros passageiros, mas Helena estava desperta, a mente fervilhando. Ela encostou a testa no vidro frio, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Sobreviver naquela cidade exigia uma resiliência que ela estava aprendendo a construir batalha por batalha, em silêncio. Aquele dinheiro paga, ia às contas do mês, mas o custo para sua alma parecia cada vez mais alto. Ao descer do ônibus, o ar de seu bairro a acolheu como um abraço. Era um universo à parte do luxo dos jardins. Ali, os prédios eram mais baixos, as ruas mais barulhentas e o cheiro era de existência real.
Seu prédio era simples, a pintura descascada contando histórias de muitas vidas, e o hall de entrada sempre cheirava a lavanda, um toque de cuidado de Dona Carmen. Subir os 3 lances de escada era o último teste de sua exaustão diária, mas a promessa de encontrar sua avó no topo tornava a subida mais leve. Ela abriu a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. A luz suave de um abajur na sala indicava que ela era esperada. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente arrumado, um santuário de memórias onde cada objeto tinha sua história. Era seu único e verdadeiro refúgio, o lugar onde podia finalmente baixar a guarda e ser apenas ela mesma, sem uniformes, sem sorrisos forçados. Era ali que residia o verdadeiro luxo de sua vida, o amor incondicional que a unia à sua avó. Contudo, algo naquela noite parecia diferente. Uma quietude tensa pairava no ar, um silêncio que parecia conter palavras não ditas, e seu coração, com um aperto de pressentimento, sentiu que a noite ainda não havia terminado. Vovó, ainda acordada a essa hora? Helena perguntou suavemente, encontrando Dona Carmen em sua poltrona favorita, o olhar perdido na parede. A velha senhora se virou lentamente, um sorriso cansado iluminando seu rosto enrugado. Estava te esperando, minha filha. O tempo não passa direito quando você não está aqui. A voz dela era frágil como uma folha seca, mas carregada de uma ternura que sempre aquecia o coração de Helena. Ela se aproximou, depositou um beijo na testa da avó e sentou-se a seus pés, pegando suas mãos frias. Como a senhora está se sentindo hoje? Dona Carmen suspirou. A memória vai e vem, sabe, como a maré. Hoje, ela está mais para cá. Helena sorriu, aliviada, mas percebeu um brilho de preocupação nos olhos da avó, algo mais nítido que a névoa habitual. Aconteceu alguma coisa, vovó? A senhora parece preocupada, insistiu, sentindo um calafrio. A pergunta pairou no ar, e o olhar de Dona Carmen focou-se nela com uma clareza surpreendente. A atmosfera na pequena sala mudou, tornando-se carregada. A avó que a encarava não era a mulher frágil e confusa de sempre. Era a guardiã de segredos que Helena nem imaginava. A noite estava prestes a revelar suas verdadeiras cores. Dona Carmen apertou a mão de Helena com uma força inesperada, e sua voz, embora frágil, ganhou uma firmeza que arrepiou a neta. O mundo lá fora é cruel, minha filha. Sempre foi. Não era um lamento, mas uma declaração de um fato vivido. Eu vejo nos seus olhos o mesmo cansaço, a mesma luta que seu pai trazia para casa. Ele tentava esconder, assim como você tenta esconder de mim. Mas o coração de uma avó, ele sabe das coisas. Helena sentiu um nó na garganta, desarmada. Ela abriu a boca para negar, mas Dona Carmen balançou a cabeça. Não minta para uma velha, eu senti. Senti uma sombra te seguindo quando você entrou. Uma sombra de gente rica, que pensa que pode comprar tudo, até a dignidade dos outros. A intuição de Dona Carmen era assustadora. Como ela pode saber disso, Pen? Sou Helena, espantada. Sua avó não precisava de detalhes. Ela lia as energias, as dores que Helena escondia. A humilhação no restaurante parecia ter despertado algo adormecido na mente de Dona Carmen. Uma memória antiga e dolorosa que agora lutava para vir à superfície, conectando o presente de Helena a um passado que ela desconhecia. Com um esforço que revelava sua determinação, Dona Carmen se levantou. Seus movimentos eram lentos, mas havia uma finalidade em seu olhar que Helena não via há anos. Ela caminhou até uma cômoda de madeira escura, o guardião silencioso das relíquias da família. Com mãos trêmulas, mas firmes, abriu a primeira gaveta, que rangeu liberando um cheiro de cedro e tempo. Helena observava em silêncio, o coração acelerado, sentindo que estava à beira de uma revelação. Sua avó remexeu entre lenços e fotografias amareladas, até encontrar uma pequena caixa de veludo azul gasta nas bordas. Ela a trouxe para Helena com uma reverência sagrada. Isto aqui era do seu pai, disse ela, a voz embargada. Ele me pediu para entregar a você no momento certo. Acho que esse momento chegou.
Ao abrir a caixa, Helena prendeu a respiração. Sobre o veludo desbotado, repousava um magnífico e antigo relógio de bolso. A prata da caixa estava escurecida, mas as gravuras intrincadas ainda eram visíveis, testemunhas de uma beleza sóbria. Era mais que um objeto. Era um elo com o pai que ela mal conhecera, um fragmento de um passado envolto em mistério. Guarde-o bem, minha filha. Ele valorizava isso mais que a própria vida. É tudo o que nos resta. As palavras de Dona Carmen carregavam o peso de décadas de silêncio. Helena pegou o pesado objeto, sentindo o metal frio e sólido. O tic-tac que deveria emanar dele estava ausente, como se o tempo tivesse parado dentro daquela cápsula de prata. Seu pai sempre dizia que este objeto guardava a chave da nossa história, da nossa honra, continuou a avó. Ele acreditava que, um dia, a verdade viria à luz. Um arrepio percorre a espinha de Helena. A humilhação, o dinheiro sujo e agora aquele artefato. As peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia existir começavam a se mover. Que verdade, vovó? O que aconteceu com o papai? Perguntou num sussurro. Dona Carmen balançou a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. O tempo levou muitas das minhas lembranças, mas o coração não esquece de todo. Você precisa descobrir por nós duas. Helena virou a peça e notou uma inscrição quase imperceptível. Forçando a vista, ela decifrou as palavras gastas. Onde a terra encontra a memória. Que enigma era aquele? Helena repetiu a frase, onde a terra encontra a memória, tentando extrair algum sentido. A frase pareceu despertar um eco na mente de Dona Carmen, que assentiu lentamente. Terra. Ele sempre falava da terra. Da nossa terra. A palavra nossa soou com uma força inesperada. Helena sempre acreditara que sua família nunca tivera nada. A ideia de uma terra que lhes pertencia parecia uma fantasia. De repente, o pedaço de metal em sua mão se transformou em algo mais significativo. Uma promessa, talvez um mapa para um passado roubado. A humilhação que sofrera começou a se ressignificar. A dor deu lugar a uma nova e feroz determinação. Aquilo não era mais apenas sobre seu orgulho ferido. Era sobre sua família, sua história, sua honra perdida. O que eu faço com isso, vovó? Perguntou, sobrecarregada pela responsabilidade. Dona Carmen colocou a mão sobre a dela. Você é mais forte do que pensa. Pense na inscrição. As respostas muitas vezes estão na nossa frente. Só precisamos aprender a dar. O conselho acendeu uma chama de esperança em Helena, que agora via a noite que começara com humilhação como o início de sua jornada. Enquanto guardava o pesado artefato na gaveta, a imagem do rosto de Sebastião Rezende voltou à sua mente. A arrogância, o desprezo, a ameaça velada, tudo se conectava de forma perturbadora com as palavras de sua avó sobre homens que constroem impérios sobre as ruínas dos outros. Seria possível uma ligação entre ele e a história de sua família? A ideia parecia absurda. Rezende era um dos homens mais poderosos da cidade, uma figura mítica. Sua família era o oposto, anônima, invisível. Eram universos que não deveriam se cruzar, exceto na relação desigual entre cliente e garçonete. Não pode ser apenas uma coincidência, pensou, o coração acelerado. A intuição de sua avó, a história fragmentada sobre seu pai e o homem que prometeu o mundo e entregou apenas dor, tudo apontava em uma direção aterrorizante. O medo a paralisou por um instante. Investigar um homem como Rezende seria colocar a si mesma e a sua avó em perigo. Talvez fosse melhor esquecer, mas então a lembrança da humilhação, da sensação de ser tratada como lixo, reacendeu a raiva, e daquela raiva justa nasceu uma coragem que ela não sabia que possuía. Não, eu não vou esquecer, sussurrou para si mesma, a decisão se solidificando em sua alma. Aquilo era maior que uma ofensa pessoal, era sobre a memória de seu pai e a honra de sua família. Sebastião Rezende, com seu ato de arrogância, havia despertado algo poderoso dentro dela. Ele a viu como fraca e insignificante, e esse seria o seu maior erro. Helena se deitou, mas o sono não veio, a adrenalina misturada a uma nova e perigosa esperança. Sentia-se como uma exploradora diante de um mapa antigo, com um caminho cheio de armadilhas pela frente.
Mas, pela primeira vez em muito tempo, sua vida tinha um propósito além da mera sobrevivência. Ela lutaria pela verdade, por sua avó, por um pai que mal conheceu e, acima de tudo, por si mesma. A cidade dormia, indiferente, mas para Helena, a jornada estava apenas começando. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida. Depois de cuidar de sua avó, Helena colocou o objeto de prata na bolsa. Hoje, ela não iria trabalhar. Hoje, ela começaria sua investigação, transformando a cidade em um campo de pesquisa cheio de pistas e perigos. Ela decidiu começar pela Rua dos Antiquários no centro, um mundo intimidante para ela. Entrou na primeira loja que viu, um lugar escuro e abarrotado, onde o dono, um senhor de óculos grossos, a mediu com desconfiança. Helena, com suas roupas simples, era uma forasteira naquele ambiente. Com as mãos trêmulas, ela tirou o objeto da bolsa. "Senhor, poderia me dizer algo sobre esta peça?" perguntou a voz hesitante. O homem pegou a peça, examinou-a com uma lupa. Mas quando seus olhos caíram sobre a inscrição, seu semblante mudou, uma centelha de interesse brilhando. "Isto é muito antigo", disse ele, a voz grave. "E de excelente qualidade. A inscrição é muito incomum. Onde conseguiu isso?" A pergunta a pegou de surpresa. A verdade parecia perigosa. "Era do meu avô, herança de F. Amília", mentiu, tentando manter a voz firme. O homem a encarou, cético, mas decidiu não pressionar. Ele parecia mais interessado no objeto do que em sua história pessoal, o que a deixou aliviada e ao mesmo tempo um pouco frustrada. O antiquário continuou sua análise, a voz assumindo um tom professoral. "A marca do artesão está quase apagada, mas parece ser de um relojoeiro suíço famoso do início do século XX. Eram peças feitas sob encomenda para clientes muito ricos. Este não é um objeto comum, minha jovem. É uma peça de museu." As palavras dele ecoaram na mente de Helena, aprofundando o mistério. Rico. Feito sob encomenda. Como sua família humilde poderia ter algo tão valioso? A história de sua avó sobre a nossa terra ganhava contornos mais plausíveis. Talvez eles não tivessem sido sempre pobres. Talvez algo terrível tivesse acontecido. "O senhor sabe o que a inscrição significa?" "Onde a terra encontra a memória?" perguntou, a esperança crescendo. O homem balançou a cabeça. "É poético, mas não me diz nada de concreto. Pode ser uma referência pessoal, um lema de família. É impossível saber sem contexto." A decepção foi um golpe. Ela agradeceu e saiu da loja, sentindo-se um passo mais perto da importância do segredo, mas a milhas de desvendá-lo. O resto do dia trouxe respostas semelhantes, admiração pela peça, mas silêncio sobre o enigma. Ao final da tarde, exausta e desanimada, Helena se sentou em um banco na Praça da Sé, sentindo-se pequena e impotente. Talvez estivesse perseguindo um fantasma. "Pai, o que você queria me dizer com isso?" sussurrou para o objeto silencioso. Naquele momento, seu celular tocou, um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. A voz era formal. "Senhorita Helena, aqui é o Dr. Ramos, o médico da sua avó." O coração de Helena gelou. "Aconteceu alguma coisa com ela, doutor?" perguntou, o pânico subindo por sua garganta. "Não, fique tranquila, ela está bem." "Fisicamente está estável", o médico a tranquilizou, mas havia algo em seu tom, uma urgência forçada. "Eu liguei porque analisei os últimos exames dela e o estado da memória dela está se deteriorando mais rápido. Acredito que seja hora de considerarmos uma opção de cuidado mais especializado. Há uma clínica excelente no interior, com profissionais preparados." "Uma clínica no interior?" A sugestão soou como um alarme em sua cabeça. A proposta do Dr. Ramos parecia estratégica demais para ser coincidência. Afastar Dona Carmen, justo quando ela começava a desvendar os segredos? "Mas, doutor, eu cuido muito bem dela. Ela está bem aqui comigo", argumentou Helena, a voz tremendo de medo e raiva. Separar-se de sua avó era impensável. O médico suspirou, um som ensaiado e impaciente. "Helena, eu entendo seu apego, mas você precisa ser realista. É o melhor para a saúde dela. Pense nisso. A clínica tem uma vaga que se abriu inesperadamente. Seria bom agir rápido." A pressão sutil era inconfundível. Ao desligar,
A mente de Helena girava. Aquilo não era preocupação médica, era um movimento no tabuleiro. A sombra de gente rica, as palavras de sua avó voltaram com força. Seria possível que Sebastião Rezende já estivesse agindo, que soubesse que ela era uma ameaça? Isso é loucura. Como ele saberia? Pensou. Mas a suspeita havia sido plantada. Queriam isolá-la, tirar dela sua única fonte de informação. A fragilidade de Dom, a Carmen era sua maior vulnerabilidade, e seus inimigos pareciam saber disso. Naquela noite, Helena observava sua avó dormir. O rosto dela parecia sereno, mas Helena sabia da tempestade de memórias que se escondia ali dentro. A proposta do Dr. Ramos a corroía. Seria ela egoísta em manter sua avó consigo? A dúvida a atormentava. Mas então, seu olhar caiu sobre o objeto de prata na mesa de cabeceira. Não era apenas uma herança. Era um testamento. Internar Dona Carmen agora seria se render. Não vou deixar que te levem para longe de mim, vovó, sussurrou. Nós vamos descobrir isso juntas. A decisão estava tomada. Ela enfrentaria o que viesse, mas precisava de fatos. No dia seguinte mudou sua estratégia. Deixou os antiquários e foi para a biblioteca pública, focando na inscrição, onde a terra encontra a memória. Passou horas pesquisando cartórios antigos, registros de propriedade, arquivos da cidade, sentindo-se como uma agulha em um palheiro. A frustração crescia a cada beco sem saída. A tarefa parecia impossível, e o desespero começava a se instalar. Enquanto estava cercada por pilhas de documentos, seu olhar caiu sobre uma fotografia em um livro sobre o desenvolvimento urbano de São Paulo. A imagem, em preto e branco, mostrava a inauguração de um dos primeiros empreendimentos da construtora Rezende e Filhos. E ali, em primeiro plano, sorrindo com a arrogância da juventude, estava Sebastião Rezende. Mas não foi isso que fez o coração de Helena parar. Foi o homem ao lado deles, um pouco afastado, com um sorriso tímido e olhar deslocado. Um homem cujo rosto ela só conhecia por uma única foto desbotada. Era seu pai. O ar foi sugado de seus pulmões. Ali estava, impressa em papel esquecido, a prova da conexão que tanto temia. Seu pai e Sebastião Rezende não eram de mundos diferentes. Eles estiveram no mesmo lugar, no mesmo momento crucial. Aquele instante congelado no tempo era o ponto de origem de todo o segredo, de toda a dor que se seguiu. A verdade estava ali enterrada sob camadas de concreto, mentiras e tempo. Ela se aproximou da página, o dedo tremendo enquanto traçava a imagem de seu pai. Ele parecia desconfortável, uma peça que não se encaixava naquele cenário de poder. Havia uma sombra de preocupação em seu olhar, um detalhe sutil que o fotógrafo capturara. E em sua mão, quase escondido, ele segurava algo pequeno que brilhava. Era inconfundível. O mesmo formato, o mesmo brilho prateado. Ele estava segurando o objeto que ela agora guardava como um tesouro. A fotografia era a peça que faltava, o contexto que o antiquário dissera ser necessário. A imagem conectava seu pai, Sebastião Rezende, e o misterioso artefato em um único quadro, um triângulo de segredos congelado no tempo. Aquela inauguração não era apenas um evento de negócios. Era o palco onde o destino de sua família fora selado de forma trágica. Eu encontrei o começo de tudo, pensou ela, sentindo um calafrio. Aquele livro não continha apenas a história da cidade, mas a chave para desvendar a sua própria. Ela sabia que estava entrando em território perigoso, mas agora tinha um ponto de partida. Aquela fotografia era mais que uma prova de conhecimento, era uma cena de crime em potencial. Por que seu pai, um homem que ela imaginava simples e honesto, estaria na inauguração de um império imobiliário, segurando um objeto tão valioso, ao lado do futuro magnata? E por que essa parte de sua história fora completamente apagada, enterrada em um silêncio que durou décadas? As palavras de sua avó ecoaram. Existem segredos que o tempo leva, mas o coração não esquece de todo. Helena tirou uma foto da página com seu celular. Ao sair da biblioteca, os arranha-céus do Império Rezende pareciam zombar dela, monumentos construídos sobre uma fundação podre que envolvia a ruína de sua família. Ela se sentia pequena e terrivelmente sozinha, mas sua determinação era de aço.
A humilhação que sofrera não era mais uma ferida aberta, mas o combustível que a impulsionava, em busca de uma justiça que fora adiada por tempo demais. A luta havia se tornado maior, mais profunda e muito mais pessoal. Naquela noite, ela mostrou a fotografia para Dona Carmen. A avó olhou para a imagem, e a névoa em sua mente pareceu se dissipar. Ela apontou para o rosto do pai de Helena. Meu querido filho, sempre tão sério. Então, seu dedo se moveu para o jovem Sebastião Rezende, e seu rosto se contorceu em dor e raiva. O amigo, o traidor, ele roubou tudo de nós. Roubou nossa terra, roubou nosso futuro. Roubou a luz dos olhos do seu pai. As palavras saíram em um jorro, como se uma represa de memória se rompesse. Lágrimas amargas escorreram pelo rosto de Dona Carmen. Ele prometeu uma parceria. Seu pai, ingênuo e bom, confiou nele. Entregou tudo o que tínhamos, a terra que era da nossa família há gerações, e ele nos traiu da forma mais suja. Helena abraçou a avó, o coração partido pela dor dela, mas eletrizado pela confirmação. Era verdade. A humilhação no restaurante não fora aleatória. Foi o eco de um crime antigo. Sebastião a humilhou não por ser uma garçonete, mas por ser a filha do homem que ele havia destruído. A revelação foi devastadora e ao mesmo tempo libertadora. Agora Helena sabia contra quem estava lutando. Não era por um pedaço de terra, mas pela memória de seu pai e pela paz de sua avó. Como ele fez isso, vovó? Perguntou, tentando extrair mais daquele raro momento de lucidez. Dona Carmen balançou a cabeça, a confusão começando a retornar. Papéis, havia papéis. Um contrato. Seu pai guardava tudo em uma caixa de metal, mas a caixa sumiu. Tudo sumiu. Depois daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. A caixa de metal. O contrato. A prova da traição. Onde estaria agora? Provavelmente destruída. Mas a esperança persistia. Enquanto sua avó adormecia, exausta, Helena se sentou à mesa da cozinha, a foto do celular e o objeto de prata à sua frente. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas a imagem completa ainda era um borrão. Ela sabia que levar aquilo à polícia seria inútil. Rezende a destruiria. Precisava de algo irrefutável, uma prova sólida. A garçonete humilhada estava pronta para a guerra. O que ninguém esperava era a força que ela carregava. A nova determinação de Helena era uma armadura invisível. Olhando para sua avó, que agora dormia um sono agitado, Helena sentiu o peso do mundo de uma forma nova. Não era mais apenas a carga da sobrevivência. Agora era o peso de uma história roubada, de uma justiça que clamava por ser ouvida. Eu preciso ser o cérebro e a memória por nós duas agora, pensou ela, a decisão se solidificando em seu coração como uma promessa sagrada. A cidade de São Paulo não sabia da batalha silenciosa que estava prestes a começar dentro daquele pequeno apartamento. Para o mundo ela era apenas uma trabalhadora anônima. Mas para Sebastião Rezende ela se tornaria seu acerto de contas, a herdeira inesperada de uma dívida que ele pensava estar enterrada para sempre. A noite avançava, mas para Helena, o dia estava apenas começando, um dia que duraria o tempo necessário para reescrever a história. O que ela ainda não sabia era o quão suja essa luta se tornaria. Na manhã seguinte, a lucidez de Dona Carmen era uma miragem. Mesmo assim, Helena tentou com delicadeza. Vovó, a senhora se lembra de uma caixa de metal, onde o papai guardava papéis importantes? Dona Carmen a olhou com os olhos marejados de confusão. Caixa metal, repetiu a palavra ecoando de um lugar distante. Ele guardava perto dos fios. Ele sempre dizia que a memória precisa ser costurada com cuidado, para não se perder. A frase era poética, enigmática, mas para Helena foi o suficiente. Fios. Costura. A velha caixa de costura de sua avó, um baú que ela não abria há anos, cheio de linhas, agulhas e retalhos. Era uma aposta remota, uma busca desesperada. Obrigada, vovó. Descanse um pouco, disse Helena, dando um beijo em sua testa. A resposta, por mais confusa que fosse, era um fio de esperança, e ela iria puxá-lo com toda a sua força, sem saber que aquele fio a levaria a um labirinto muito mais escuro,
A caixa de costura estava no fundo do guarda-roupa, coberta por um lençol empoeirado. Ao abri-la, um cheiro de naftalina e tempo invadiu o quarto. Ela mergulhou as mãos naquele pequeno universo de memórias têxteis, sentindo os carretéis de linha, os pacotes de botões, os retalhos de seda e algodão. Cada pedaço de pano contava uma história. Era o tecido da vida delas, guardado ali. E no fundo, sob um emaranhado de linhas, seus dedos tocaram algo diferente. Não era a caixa de metal, mas um envelope pardo, dobrado e amarelado pelo tempo. O coração de Helena disparou. Com um cuidado quase cirúrgico, ela o retirou e o abriu. Dentro, havia um único documento, um extrato bancário antigo, datado de poucos meses após a inauguração do primeiro prédio da Rezende e Filhos. Seus olhos correram pelas linhas e pararam, fixos em uma única transação que fez o ar faltar. Uma transferência de uma quantia considerável, feita da conta de seu pai para uma conta em nome de S. Rezende, era a segunda pista. Com a fotografia e o extrato bancário, Helena sentia que tinha o começo de uma prova. Mas o que fazer com aquilo? Ir à polícia parecia suicídio. Rezende tinha a cidade no bolso, e sua palavra contra a dele seria esmagada. Ninguém vai me escutar. Vão rir de mim, pensou desanimada. Precisava de mais. Precisava de algo que ele não pudesse negar, algo que o abalasse em seu pedestal. A decisão veio como um raio. Ela o confrontaria diretamente. Não como acusadora, mas como alguém que busca a verdade. Era um plano perigoso, quase insano, mas a imagem do rosto arrogante dele a impulsionava. Você quer um show, Sebastião? Eu vou te dar um que você nunca vai esquecer. Pensou com uma fúria fria. Ela passou o resto da manhã pesquisando, descobrindo o endereço do escritório dele, um arranha-céu espelhado no coração financeiro da cidade. A ideia de entrar naquele território inimigo fazia seu corpo tremer, mas a imagem de sua avó e a memória de seu pai lhe davam uma coragem que ela não sabia pós-UIR. Chegar ao prédio da Rezende Corp foi como entrar em outro planeta. O lobby era um oásis de mármore frio, aço e silêncio corporativo. Helena, com suas roupas simples, era uma dissonância visível. A recepcionista olhou de cima a baixo com desdém polido. Preciso falar com o Sr. Rezende. É urgente, disse Helena, a voz firme. A mulher sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. O Sr. Rezende não atende senhora marcada. E a agenda dele está fechada para os próximos 6 meses. A humilhação era sutil, mas cortante. Desistir não era uma opção. Helena decidiu esperar. Sentou-se em um dos sofás de couro e esperou. As horas se arrastaram, cada minuto uma tortura de olhares curiosos. Eu não vou sair daqui. Ele vai ter que passar por mim, pensou, fincando os pés no chão como uma árvore teimosa. Sua determinação era a única arma que tinha naquele ambiente hostil, e ela estava disposta a usá-la até o fim. Finalmente, no final da tarde, sua paciência foi recompensada de forma terrível. Sebastião Rezende surgiu do elevador privativo, uma figura imponente cercada por uma comitiva. Ele a viu, e por um segundo, um brilho de reconhecimento e aborrecimento passou por seus olhos. Ignorando todos os protocolos, Helena se levantou e caminhou em sua direção. Senhor Rezende, preciso de 1 minuto, disse ela, a voz mais alta que o sussurro respeitoso daquele lobby. Ele parou, o rosto uma máscara de surpresa fingida e irritação genuína. Ele dispensou seus assistentes com um gesto, um leão curioso com a coragem do pequeno animal que ousava encará-lo. Pois não? Perguntou, o tom falsamente cordial. Helena tirou o envelope da bolsa e mostrou a ele a foto e o extrato. Acho que o senhor sabe do que se trata. Trata-se do meu pai e da nossa terra. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de décadas de segredos e dor. O momento da verdade, ainda que frágil, havia chegado. O sorriso de Sebastião era uma arma fria. Ele olhou para os papéis sem realmente vê-los, seu foco inteiramente nela. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal, e sua voz baixa se tornou um veneno. Você é só uma garçonete, Helena. O que sabe da verdade de um homem como eu? A frase foi um soco no estômago, uma humilhação íntima e brutal. Ele não negou nada. Ele a desqualificou, reduziu-a à sua profissão, como se isso invalidasse a verdade. A minha verdade, continuou ele, é construída em fatos, em contratos.
A sua é baseada em sentimentalismo e histórias de velhinhas senes. A menção à sua avó, dita com tanto desprezo, foi o que a quebrou. Lágrimas de raiva e impotência brotaram em seus olhos, e era isso que ele queria. Agora, se me dá licença, tenho uma cidade para administrar, disse ele virando-se. Márcio, o advogado, lançou-lhe um último olhar de advertência. Helena ficou ali, parada, sentindo-se menor e mais invisível do que nunca. Ela caminhou pelas ruas sem rumo, a humilhação a esvaziando. Ele nem se deu ao trabalho de se defender. Simplesmente a esmagou com seu poder. Talvez ele esteja certo, pensou, a dúvida se infiltrando. O que eu, uma simples garçonete, posso fazer contra ele? Quem acreditaria em mim? A batalha parecia perdida. Sentou-se em um banco de praça, observando as pessoas passarem, alheias à sua dor. O peso de sua promessa à avó parecia insuportável. Talvez o melhor fosse esquecer, aceitar a derrota. Mas a imagem do sorriso cruel de Sebastião não a abandonava. A forma como ele mencionou sua avó acendeu uma brasa no meio das cinzas de sua esperança. Não era mais apenas sobre justiça para seu pai, era sobre honra para sua avó. Ele a havia desafiado não apenas como investigadora amadora, mas como neta e filha. Render-se agora seria deixar que ele vencesse 2 vezes, e isso ela não podia permitir. A decisão de continuar não veio com um grito, mas com um suspiro cansado. Ela não podia parar. Devia isso à sua família. Ao chegar em casa, a visão de Dona Carmen cochilando na poltrona reforçou sua resolução. Ela lutaria por aquela paz. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, olhou para as 2 pistas que tinha, a foto e o extrato. Eram fracas, circunstanciais. Precisava de mais, de alguém que pudesse corroborar sua história. Uma testemunha que não tivesse medo de falar. Mas quem? Todos daquela época provavelmente estavam mortos ou comprados pelo silêncio de Rezende. Como encontrar uma voz em um deserto de silêncio? Pensou, sentindo a solidão de sua missão. Foi então que seu notebook apitou com a notificação de um novo e-mail. Ela normalmente os ignorava. Mas algo a fez abrir. O remetente era anônimo, o assunto era uma única palavra: justiça. Ela não fazia ideia, mas sua sorte estava prestes a mudar. Com as mãos trêmulas ela abriu o e-mail. O texto era curto e direto. Eu sei o que Sebastião Rezende fez com seu pai. Eu estava lá. Ele não vai parar por nada para proteger seus segredos, então tome cuidado. Se você quer expor a verdade, ele dará uma coletiva de imprensa amanhã, às 10 horas, no lançamento do empreendimento Torres do Futuro. É a sua chance de colocá-lo contra a parede. Mas esteja preparada, ele é um monstro quando se sente encurralado. Helena leu e releu a mensagem, cada palavra se gravando em sua mente. Era uma armadilha ou uma salvação? Um anjo da guarda anônimo ou um peão no jogo de outra pessoa? Não importava. Era uma chance, talvez a única. A menção específica ao seu pai provava que o remetente sabia de algo. O medo e a esperança travaram uma batalha em seu peito. Ir àquela coletiva era se jogar na cova dos leões. Mas não ir seria viver com a dúvida para sempre. A escolha já estava feita. Eu vou. Eu tenho que ir, pensou, a decisão selando seu destino. No dia seguinte, NTE. O local da coletiva era um circo midiático. Repórteres e cinegrafistas se acotovelavam em um salão luxuoso, ansiosos por uma palavra de Sebastião Rezende. Helena conseguiu entrar, misturando-se à multidão, o coração batendo como um tambor. Sentia-se uma impostora naquele mundo de flashes e sorrisos falsos, um universo que existia para celebrar o homem que destruiu o seu. Viu Sebastião no palco, carismático, vendendo sonhos de um futuro próspero, construído sobre o passado roubado de sua família. A ironia era doentia. Ela esperou o momento das perguntas, a mão apertando a pasta com os documentos. Quando o microfone foi aberto, Helena simplesmente começou a caminhar em direção ao palco, ignorando os seguranças. Senhor Rezende, sua voz soou, mais alta e clara do que esperava, cortando o murmúrio. Todos os olhares se viraram para ela. O silêncio caiu sobre o salão como um pano pesado. O confronto era inevitável. Por um instante, o tempo congelou. Sebastião Rezende a viu, e a máscara.
A de benevolência caiu, revelando o mesmo olhar de desprezo. Ele a reconheceu. Ela estava com um documento na mão, uma intimação simbólica, um blefe desesperado para forçar uma reação. Enquanto caminhava, com todas as câmeras apontadas para ela, ele fez seu movimento. Não com palavras. Com um único gesto ele se virou, dando-lhe as costas de forma dramática, e continuou a falar com o repórter como se ela não existisse. A humilhação foi total, pública e aniquiladora. Os seguranças a alcançaram e a escoltaram para fora. Os flashes a seguiram, capturando não um momento de triunfo, mas de sua derrota espetacular. Ela foi expulsa, ridicularizada sem que uma única palavra fosse dita contra ela. O poder dele era tão absoluto que ele podia apagá-la da realidade com um simples virar de ombros. Algo estava prestes a se romper dentro dela. Jogada de volta na calçada, Helena sentiu o chão desaparecer. Aquele foi o golpe mais cruel. Ele não a atacou, ele a invalidou. Fez dela uma louca, um espetáculo bizarro para os jornalistas. As lágrimas que segurou com tanta força finalmente vieram, quentes e amargas. Ela havia perdido. Havia se exposto, se arriscado, e em troca recebeu o mais profundo dos desprezos. Sentou-se no meio-fio, a pasta com suas provas patéticas ao lado, e chorou. Chorou pela injustiça, pela impotência, pela dor de sua família. É o fim, pensou, o desespero a envolvendo como um cobertor frio. Ela não tinha mais para onde ir. O gigante havia vencido, e ela era apenas uma formiga esmagada. Naquele momento, tudo o que queria era voltar para casa, abraçar sua avó e esquecer que um dia ousou sonhar com justiça. Aquele parecia, de fato, o ponto final de sua jornada, uma derrota amarga e definitiva. Arrastando-se para casa, Helena sentia o peso de cada olhar, imaginando se já estaria nos noticiários. A vergonha era uma sensação física. Ao entrar em seu apartamento, o silêncio a acolheu. Dona Carmen dormia, alheia ao desastre. Helena se jogou na cama, o rosto no travesseiro para abafar os soluços. Quando as lágrimas secaram, deixando apenas um vazio dolorido, seu olhar caiu sobre a mesinha de cabeceira. Ali estava ele, o pesado e silencioso relógio de bolso, a última herança física de seu pai. Ela o pegou, o metal frio um contraste com sua pele febril. Naquele momento de derrota, olhou para ele não mais como uma pista, mas como a relíquia de um homem que também deve ter se sentido derrotado. Com um suspiro, ela o virou e revirou nas mãos, os dedos traçando as gravuras, buscando consolo. E então, algo que nunca havia notado antes chamou sua atenção. A luta estava longe de terminar. Na lateral do objeto, quase escondido pelo mecanismo de abertura, havia um minúsculo arranhão, uma marca que parecia proposital. Era quase invisível, uma imperfeição que passaria despercebida. Intrigada, ela pegou a lupa que usava para as costuras de sua avó. Sob a lente de aumento, o arranhão se revelou não ser um arranhão, mas uma letra. Uma letra R, gravada de forma tosca, quase desesperada. R de Rezende? De roubado? A pequena marca reacendeu algo dentro dela. Não era uma prova concreta, mas era uma mensagem. Uma marca deixada por seu pai, um segredo dentro de um segredo. Ele sabia. Ele sabia que seria traído e marcou a prova da parceria original. O objeto não era apenas a prova do contrato, era a testemunha marcada da traição. Isto não é só uma lembrança, pensou, a voz interna agora firme. É uma testemunha silenciosa. Aquela pequena letra era um ato de desafio, um último grito de um homem silenciado. E agora, esse grito era dela. Naquele exato momento, a campainha tocou. O som, agudo e insistente, a sobressaltou. Ela não estava esperando ninguém. Com o coração na boca, temendo que fossem capangas de Rezende, olhou pelo olho mágico. Do lado de fora, em um terno cinza, estava Márcio, o advogado de Sebastião. O ar gelou em seus pulmões. O que ele estava fazendo ali? Como descobriu onde ela morava? A visita era uma clara mensagem de intimidação, um movimento para mostrar que eles sabiam tudo sobre ela, que podiam alcançá-la em qualquer lugar. Ela respirou fundo, segurando o pesado objeto de prata na mão, sentindo seu peso como uma arma, e abriu a porta. Senhorita Helena, disse ele,
com um sorriso de puro gelo. Posso entrar? Acredito que temos assuntos a discutir, assuntos que seriam do seu maior interesse resolver de forma amigável. A palavra amigável soou como a mais perigosa das ameaças. Ele não viera negociar. Viera para encerrar a questão, de uma forma ou de outra. Helena o deixou entrar, mantendo a porta entreaberta, um gesto de desafio. O que o senhor quer? Perguntou, a voz fria, desprovida do medo que ele esperava. Márcio olhou ao redor do pequeno apartamento com superioridade, seu olhar demorando-se na porta do quarto de Dona Carmen, uma ameaça silenciosa. Meu cliente, o Sr. Rezende, é um homem generoso, começou ele, tirando um envelope grosso do paletó. Ele entende que você possa estar passando por dificuldades. E se compadece da situação de sua avó. A saúde dela é frágil, não? Seria uma pena se ela sofresse algum estresse desnecessário. A ameaça era cristalina. Ele está disposto a oferecer esta quantia, continuou, colocando o envelope sobre a mesa, para ajudar com as despesas médicas. Em troca, ele pede que você esqueça essas fantasias e nos entregue quaisquer lembranças de família. Ele olhou diretamente para o objeto na mão dela. A oferta não era de ajuda, era o preço do seu silêncio. A raiva de Helena era uma chama branca queimando todo o medo. Ela olhou para o envelope, depois para o rosto de Márcio e sentiu nojo. Todo o poder dele se resumia a isso: tentar comprar a alma das pessoas, ameaçar os vulneráveis. Diga ao seu chefe, disse ela, a voz tremendo de fúria, que a dignidade da minha família não está à venda, nem a memória do meu pai, nem a paz da minha avó. Ela pegou o envelope e o estendeu de volta para ele. Leve seu dinheiro sujo e saia da minha casa. Agora! O sorriso de Márcio desapareceu, substituído por uma fria irritação. Ele não esperava aquela resistência. Você está cometendo um erro terrível, senhorita, um erro do qual se arrependerá, disse ele, a voz agora desprovida de falsa polidez. Nós não vamos pedir uma segunda vez. A ameaça era aberta. Ele pegou o envelope e saiu batendo a porta com uma força que fez as paredes tremerem. Sozinha no silêncio, Helena tremeu, a adrenalina a atingindo. Ela havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Havia declarado guerra abertamente. Agora, ela e sua avó estavam em um perigo real. O medo voltou, avassalador, mas desta vez estava misturado com um senso de poder. O poder de dizer não. O poder de defender sua honra. Ela trancou a porta e encostou-se nela, o coração disparado. Eles a haviam empurrado para o canto, mas em vez de se encolher, ela havia mostrado os dentes. A visita de Márcio, destinada a silenciá-la, teve o efeito oposto. Provou que eles estavam com medo. Se a história dela fosse apenas uma fantasia, por que se dariam ao trabalho? Eles tinham algo a esconder, algo grande e podre. E ela estava mais perto do que nunca de descobrir. A caçada havia se invertido. Agora, era ela quem precisava encontrar uma testemunha, antes que eles a encontrassem primeiro e a silenciassem para sempre. A prioridade de Helena mudou. A segurança de Dona Carmen era sua principal preocupação. As ameaças de Márcio não eram vazias. Ela passou a noite em claro, vigiando o sono da avó, sobressaltando-se a cada ruído. A sensação de estar sendo observada era NTE. Sabia que não podia mais lutar sozinha. O remetente anônimo do e-mail era sua única esperança. Mas como encontrá-lo? Precisava que ele a contatasse novamente, dar a ele um sinal de que não havia desistido. No dia seguinte, tomou outra decisão arriscada. Usando o pouco dinheiro que restava, publicou uma pequena nota nos classificados de um jornal. A nota era codificada, uma mensagem que apenas a pessoa certa entenderia. Procura o relojoeiro para consertar peça de família com a inscrição, onde a terra encontra a memória. Valor sentimental inestimável. Era um tiro no escuro, uma isca jogada nas águas turvas do passado, esperando que o peixe certo mordesse. Os dias que se seguiram foram uma tortura de espera. Helena não saía de casa, pedindo que os vizinhos a ajudassem com as compras. Cada vez que o telefone tocava, seu coração saltava. Nada. O silêncio era enlouquecedor. Enquanto isso, a pressão aumentava. O Dr. Ramos ligou novamente com um tom agressivo. Helena, a vaga na clínica vai ser preenchida.
Se você não decidir agora, perderá a oportunidade. Estou fazendo isso pelo bem da sua avó. A mentira era descarada. Estava claro que ele estava sendo pressionado por Rezende. Doutor, a minha avó fica comigo. Onde ela é amada, respondeu. A voz cortante desligou. Eles estavam fechando o cerco, usando todos os peões para isolá-la. Sentia-se como um animal encurralado, com os predadores se aproximando. A dúvida começou a corroê-la novamente. Estaria ela sendo teimosa e colocando sua avó em risco por uma causa perdida? Eu não posso desistir. Não posso, repetia para si mesma como um mantra. Sua avó a observava em silêncio, um raro momento de lucidez em seus olhos. Você se parece tanto com ele, disse Dona Carmen de repente, a voz frágil mas clara. Seu pai. A mesma teimosia boa, o mesmo fogo nos olhos quando lutava por algo justo. As palavras foram como um bálsamo, um reforço vindo da pessoa que mais importava. Ela se ajoelhou ao lado da avó e segurou sua mão. Eu vou conseguir, vovó. Prometo que vou fazer justiça por ele. Por nós. Dona Carmen sorriu, um sorriso triste e orgulhoso. Eu sei que vai. Eu sempre soube. Mas tenha cuidado. O homem que enfrentamos, ele não tem coração. Ele transforma tudo que toca em pó. O aviso era um eco do passado. O amor e o apoio de sua avó, mesmo em meio à névoa, eram a armadura de que Helena precisava. Ela não estava lutando apenas por uma memória, mas pela mulher sentada à sua frente. Helena voltou ao livro na biblioteca, aquela fotografia em preto e branco. Ela a examinou novamente, não em busca de provas, mas de aliados. Quem mais estava naquela foto? Havia outros homens rostos anônimos. Um deles poderia ser o remetente do e-mail. Era uma tarefa hercúlea, quase impossível. Identificar pessoas de uma foto de décadas atrás, sem nomes. Mas era um plano. Ela começou a pesquisar os nomes dos primeiros funcionários da Rezende e Filhos, cruzando informações de arquivos públicos, registros sindicais, qualquer coisa. Passou horas mergulhada na poeira do passado, sentindo-se uma detetive em um caso arquivado. Os nomes eram apenas nomes, sem rosto. A frustração era imensa. Isso é loucura, eu nunca vou encontrar ninguém assim, pensou, a cabeça doendo. Mas então, um nome em uma lista antiga de engenheiros a fez parar. Um nome que ela reconheceu de uma história que sua avó contara. O nome era Osvaldo. Sua avó o mencionara uma vez, em um de seus raros dias de clareza. Osvaldo era um bom homem. Ele viu a maldade nos olhos do outro, ele avisou seu pai, Helena, mas seu pai era bom demais, confiava demais. A lembrança era um flash no escuro. Seria ele? O amigo leal de seu pai, agora um senhor idoso, que decidira aliviar a consciência? A esperança brotou novamente, dando-lhe uma nova onda de energia. Encontrar um homem chamado Osvaldo em São Paulo era outra tarefa gigantesca, mas agora ela tinha um nome. Um fio para puxar. Ela começou a busca, ligando para sindicatos de engenheiros aposentados, pesquisando em listas telefônicas antigas. Cada beco sem saída era uma pequena facada de desânimo, cada telefonema não atendido era um teste à sua perseverança. Mas a imagem de seu pai e o nome Osvaldo a mantinham em movimento. Ela não estava mais apenas procurando uma testemunha, estava procurando um pedaço do passado de seu pai, um amigo perdido no tempo. O mais forte está por vir. Fique até o final. Após dias de busca incessante, ela finalmente o encontrou, ou melhor, encontrou seu obituário em um arquivo de jornal online. Osvaldo Rave ia falecido há quase um ano. A notícia foi um soco no estômago. Ela havia chegado tarde demais. A última testemunha ocular, o último amigo, estava morto. Helena sentou-se na cadeira da biblioteca, a tela do computador embaçada por suas lágrimas de frustração. A derrota parecia final. O universo parecia conspirar contra ela. Ela leu o obituário com o coração pesado. Falava de um homem honrado, um engenheiro brilhante, marido e pai amoroso. E listava os nomes de sua família. Sua esposa, já falecida, e uma filha, chamada Clara. Um novo pensamento, frágil e desesperado, se formou em sua mente. E se não fosse ele? E se fosse ela? A filha. Talvez Osvaldo, antes de morrer, tenha contado a história à sua filha.
Talvez a culpa não fosse dele, mas uma herança. Encontrar Clara foi mais fácil. Como arquiteta, ela tinha uma presença online, um escritório com seu nome. Helena encontrou o endereço. A decisão de ir até lá foi a mais difícil. O que diria? Olá, seu pai talvez tenha sido amigo do meu pai e que foi traído, e acho que você me mandou um e-mail anônimo? Soava como o delírio de uma louca. Mas a alternativa era desistir. Com o coração na mão, ela foi. O escritório de Clara era em um prédio antigo e charmoso. Uma mulher de meia idade, com um olhar inteligente e gentil, veio ao seu encontro. Pois não? Eu procuro por Clara, gaguejou Helena. A mulher sorriu. Sou eu. Por um momento, Helena ficou sem palavras. Sem conseguir formular uma frase, ela apenas estendeu a cópia da fotografia. Acredito que seu pai está nesta foto. Ao lado do meu. Clara pegou a foto, seu sorriso desaparecendo enquanto reconhecia o rosto mais jovem de seu pai. Seus olhos se encheram de uma emoção que Helena não conseguiu decifrar. Clara a levou para sua sala privada e fechou a porta. Ela olhou da foto para o rosto de Helena, a conexão se formando. Você é a garçonete do noticiário. Helena. A voz dela era um sussurro chocado. Helena assentiu, o coração esperando pelo veredicto. Mas Clara não a olhava com pena. Olhava-a com uma profunda tristeza, como se a estivesse esperando. Meu pai falou de você. Bem, não de você, mas de sua família. A vida inteira, disse Clara, os olhos marejados. Ele carregou essa culpa por décadas, a culpa de não ter feito o suficiente para impedir o que Rezende fez com seu pai. Estava confirmado. A conexão era real. Foi você? Perguntou Helena, a voz embargada. O e-mail? Clara balançou a cabeça. Não fui eu. Foi ele. Meu pai programou o e-mail para ser enviado 1 ano após sua morte. Foi seu último ato. Ele me contou tudo e me fez prometer que, se a destinatária aparecesse, eu a ajudaria. O alívio que inundou Helena foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Meu pai guardou tudo, continuou Clara, abrindo uma gaveta de um arquivo antigo. Ele era meticuloso. Tinha medo de Rezende, mas tinha mais medo de sua própria consciência. Ela retirou uma pasta de cartolina grossa. Ele chamava isso de o dossiê da vergonha. São cópias de documentos, anotações, um diário detalhado de tudo. Ele sabia que seu pai foi enganado para assinar um documento que transferia a posse da terra em vez de firmar uma sociedade. E ele tinha os rascunhos originais do contrato de sociedade, antes de Rezende os trocar. As palavras de Clara eram música, a mais bela sinfonia de justiça. Era a prova que faltava, a arma para destruir o império de mentiras de Sebastião Rezende. Ele tentou convencer seu pai a não assinar, mas Rezende era um manipulador brilhante, explicou Clara. Depois que tudo aconteceu, seu pai ficou arrasado. Rezende o ameaçou, dizendo que destruiria sua família se ele abrisse a boca. Por que agora? Por que seu pai esperou tanto? Perguntou Helena, tentando entender. Clara suspirou, um som carregado de décadas de angústia, e entregou a pasta para Helena. Medo. Puro e simples medo. Rezende se tornou poderoso demais, rápido demais. Meu pai tinha uma família para proteger. Ele viu o que aconteceu com a sua. Mas a culpa o consumiu. Acredito que, no fundo, ele estava esperando por alguém como você. Alguém com a coragem que ele não teve. As mãos de Helena tremiam ao segurar a pasta. Era pesada, não apenas pelo papel, mas pelo peso de décadas de silêncio. Dentro daquele dossiê estava a chave para a redenção de 2 famílias. Ele ficaria orgulhoso de você por ter tido a coragem de procurar a verdade, disse Clara, com um sorriso triste. E meu pai também ficaria. Naquele momento, as 2 mulheres, filhas de homens cujos destinos foram entrelaçados por uma traição, formaram um laço de solidariedade. Ao sair do escritório de Clara, Helena sentia como se estivesse flutuando. A euforia era cautelosa, uma energia que a fazia querer correr. Ela tinha o que precisava. Agora, precisava de um plano. Não adiantava ir à imprensa. Rezende a controlava.
Não adiantava ir à polícia. A corrupção poderia abafar o caso. Precisava de um palco público onde a verdade não pudesse ser ignorada. Um lugar onde as regras se aplicassem a todos. Foi então que a ideia surgiu, o Fórum Central. Ela lera sobre audiências públicas relacionadas a disputas de terras. Era o lugar perfeito, um confronto em território neutro, sob o olhar da lei e com sorte da imprensa independente. Era o movimento mais ousado, uma aposta de tudo ou nada. Sabia que Rezende e Márcio usariam todas as armas para detê-la, mas agora ela não estava mais sozinha. Tinha as provas, tinha uma aliada, e tinha a memória de seu pai e a força de sua avó. Naquela mesma noite, uma notificação oficial chegou ao luxuoso escritório de Sebastião Rezende. Uma intimação para uma audiência pública sobre a propriedade original das terras do empreendimento Torres do Futuro, solicitada por uma cidadã chamada Helena. Ao ler o nome, Rezende não sentiu raiva. Sentiu algo que não sentia há muito tempo: preocupação. A garçonete era mais persistente do que ele imaginara. Ele amassou o papel e o jogou na lixeira. "Márcio!" gritou ele. "Temos um pequeno inseto para esmagar. De uma vez por todas, sem mais gentilezas." Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento, Helena guardava a pasta de Osvaldo como se fosse o bem mais precioso do mundo. Ela olhou para sua avó, que sorria em seu sono, e sentiu uma onda de paz. A batalha final estava marcada. O palco estava montado. E ela, a garçonete que ninguém levava a sério, estava pronta para seu ato final. O que ninguém poderia prever era a reviravolta que o destino reservava. "Vovó, estamos perto", sussurrou Helena para a figura adormecida. "Estamos perto de conseguir a paz que o papai merecia." Ela sabia que os próximos dias seriam os mais difíceis. Márcio certamente começaria a mover suas peças, tentando desacreditá-la, talvez, até mesmo tentando algo contra ela ou sua avó. A segurança se tornou sua obsessão. Ela e Clara conversavam apenas por telefones pré-pagos, usando códigos. Elas se tornaram conspiradoras. Clara, usando seu conhecimento, ajudou Helena a preparar um caso sólido, organizando os documentos, criando uma linha do tempo da traição. "Precisamos ser mais espertas do que eles, Helena. Eles têm poder e dinheiro. Nós temos a verdade. E a verdade precisa ser apresentada de forma impecável", disse Clara. A antiga garçonete estava se transformando em uma estrategista, movida por uma sede de justiça que consumia todos os seus pensamentos. Enquanto a data se aproximava, Helena sentiu a pressão aumentar. Seu chefe no restaurante Luxo e Sabor a chamou. "Helena, eu gosto de você", começou ele, o olhar desconfortável. Mas chegaram alguns boatos, coisas sobre você e o Sr. Rezende, um de nossos melhores clientes. "Eu não posso ter esse tipo de problema aqui. Estou te dando uma licença não remunerada." Não era uma licença. Era uma demissão disfarçada, uma ordem direta de Rezende. Sua mão era longa, alcançando-a até em seu ganha-pão. Ela perdeu sua única fonte de renda. "Eu entendo", foi tudo o que conseguiu dizer, engolindo o orgulho. Aquele ato, no entanto, só serviu para fortalecer sua resolução. Ele estava tentando quebrar seu espírito, mas também estava mostrando o quanto a temia. "Ele está com medo. Pela primeira vez, ele está com medo de mim", pensou Helena. A perda do emprego era uma libertação. Clara, ao saber da demissão, ficou furiosa e ofereceu ajuda financeira. Mas Helena recusou. "Esta é a minha luta. Vou até o fim com minhas próprias forças", disse ela. Vendeu algumas pequenas joias de família, o suficiente para pagar o aluguel por mais um mês. Era o tempo que precisava. A simplicidade de sua vida se tornou sua maior arma. Ela não tinha luxos a perder. Tinha apenas sua dignidade e a verdade. Nos dias que antecederam a audiência, ela se trancou em casa, estudando cada página do dossiê de Osvaldo, memorizando cada detalhe. Preparava-se não como vítima, mas como promotora. A pequena sala se transformou em um escritório de guerra. Sua avó, em seus momentos de lucidez,
A observava com orgulho silencioso, ocasionalmente oferecendo um fragmento de memória que se encaixava na narrativa. A história estava sendo remontada, peça por peça. No dia anterior à audiência, um mensageiro entregou um pacote. Não havia remetente. Com o coração acelerado, ela o abriu. Dentro, havia um pack, nu e delicado broche em forma de pássaro, com as asas abertas, e uma nota. A caligrafia era elegante. Para a coragem que voa mais alto que as gaiolas de ouro, uma admiradora. Helena não sabia de quem era, mas o gesto a tocou profundamente. Talvez fosse de Clara. Ou talvez houvesse mais pessoas observando das sombras, torcendo por ela, pessoas que também haviam sido esmagadas por Rezende. Aquele pequeno símbolo de solidariedade foi a última peça de armadura que ela precisava. Naquela noite, não sentiu medo. Sentiu uma calma estranha, a serenidade de quem sabe que está do lado certo da história. Olhou pela janela para a cidade. Lá fora, Sebastião Rezende planejava sua destruição. Mas ali, Helena tinha algo que ele nunca poderia comprar, uma consciência limpa. Sebastião Rezende de fato estava em sua cobertura, mas não estava calmo. A persistência de Helena o irritava, como um zumbido de mosquito que ele não conseguia matar. Ela é só uma garçonete, como ousa me desafiar em um fórum público? Esbravejou para Márcio, atirando um copo de uísque contra a parede de vidro. O advogado, sempre calmo, tentou tranquilizá-lo. Temos tudo sob controle. Já preparamos uma moção para anular a audiência com base na instabilidade mental da avó dela. E temos uma contra-acusação de difamação pronta. Ela sairá de lá, destruída e nos devendo milhões. O plano era sólido, cruel e eficiente, a mesma estratégia que usaram por anos. Eles iriam atacar sua credibilidade, usar a doença de sua avó contra ela e enterrá-la em processos judiciais. Para eles, era apenas mais um dia no escritório. Não contavam com o dossiê. Não contavam com a filha de Osvaldo. E, acima de tudo, não contavam com a força de uma mulher que não tinha mais nada a perder. A manhã da audiência nasceu cinzenta e chuvosa. Helena vestiu a roupa mais sóbria que tinha, prendeu o cabelo e colocou o broche de pássaro na lapela. Era seu uniforme de batalha. Deu um beijo na testa de sua avó, que parecia mais lúcida. Vá, minha filha. Vá e conte a nossa verdade, disse Dona Carmen, a voz firme. Aquelas palavras eram a bênção que Helena precisava. Com a pasta de provas em uma mão e o coração na outra, ela saiu. O Fórum Central era um prédio imponente. Sentia-se pequena, mas endireitou os ombros e caminhou com propósito. Ao entrar na sala de audiências, viu que não estava sozinha. Clara estava lá, oferecendo um sorriso de encorajamento. E havia mais algumas pessoas, repórteres que receberam uma dica anônima, vizinhos de seu bairro. O palco estava maior do que ela imaginava. O momento da verdade estava se aproximando. Sebastião Rezende entrou na sala como um rei, com a arrogância de quem se sabe intocável. Flanqueado por Márcio e sua equipe, ele exalava poder e desprezo. Nem sequer olhou na direção de Helena. Sentou-se e começou a conversar com seu advogado, como se estivesse discutindo o tempo. Para ele, aquilo era apenas um procedimento irritante, um contratempo. Ele a subestimava. E essa seria a chave de sua que... O juiz entrou, e a sala ficou em silêncio. A audiência começou. Márcio foi o primeiro a falar, imediatamente tentando desacreditar Helena, pintando-a como uma oportunista, uma golpista que explorava a senilidade de sua avó. As palavras eram venenosas, calculadas para humilhá-la antes mesmo que pudesse falar. Helena ouviu em silêncio, o rosto impassível. Deixou que ele construísse seu castelo de mentiras. Sabia que em breve o demoliria, tijolo por tijolo. Senhorita Helena, a senhora tem a palavra, disse o juiz, o tom neutro. Helena se levantou, as pernas tremendo, mas a voz, quando saiu, era firme e clara. Meritíssimo, eu não estou aqui para pedir dinheiro, estou aqui para pedir algo mais valioso, a restauração da honra da minha família. Ela começou a contar a história não com raiva, mas com uma tristeza calma e digna que prendeu a atenção de todos. A história de seu pai, um homem bom que confiava nos amigos. A história de uma amizade que se transformou em traição. A história de uma terra roubada.
Sebastião Rezende ria discretamente com seu advogado, o desdém estampado em seu rosto. Ele ainda achava que aquilo era apenas a palavra dela contra a dele. Mas a parte principal estava apenas começando. Entendo que, até agora, esta é apenas a minha palavra. Mas eu não vim aqui hoje apenas com palavras, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Rezende. Eu vim com provas. Helena apresentou a fotografia. Este é o meu pai Joaquim, e este é o senhor Sebastião Rezende, em um tempo em que ele o chamava de amigo. Márcio objetou, chamando a foto de irrelevante. Em seguida, Helena apresentou o extrato bancário. E esta é a prova da venda da terra. Uma quantia irrisória, um cala-boca. Novamente, Márcio objetou. Rezende continuava a parecer entediado, confiante. A plateia murmurava. Os repórteres anotavam. A tensão era palpável. Helena respirou fundo. Chegara a hora de sua arma secreta. Meritíssimo, o advogado de defesa alega que estas são apenas minhas interpretações. Mas eu tenho aqui o testemunho de alguém que estava lá. Alguém que viu tudo. Ela pegou o diário de Osvaldo. O diário pessoal do engenheiro-chefe da obra, que documentou cada passo da traição do Sr. Rezende contra o meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcio saltou de sua cadeira, o rosto pálido pela primeira vez. Objeção, objeção, meritíssimo, isso é inadmissível. No diário pessoal de um homem falecido, isso não prova nada, é boato, não pode ser usado como prova. O juiz olhou para os documentos, a testa franzida, o interesse despertado. Vou analisar o material, doutor. Sente-se, ordenou. Enquanto o juiz folheava as páginas, Helena continuou, a voz ganhando força. Não é apenas um diário, meritíssimo. O senhor Osvaldo guardou cópias de todos os rascunhos originais do contrato de sociedade. Contratos que provam que a intenção nunca foi uma venda, mas uma parceria de 50%. Ela colocou os rascunhos sobre a mesa, mostrando a evolução da fraude. A sala estava em silêncio absoluto. A armadura de Sebastião estava rachando. Ele olhava para Helena com um ódio puro, a realização de que ele a havia subestimado terrivelmente finalmente o atingindo. A garçonete insignificante havia feito seu dever de casa. O rosto de Márcio, antes um retrato de confiança, empalideceu. Ele se recompôs, levantando-se com uma objeção tão alta que ecoou pela sala. Meritíssimo, isso é um absurdo. Quem nos garante que este suposto diário não é uma obra de ficção? E estes rascunhos não provam nada, exceto que negociações são um processo. O único documento que importa é o contrato final, assinado. Ele se virou para a plateia como um ator, vendendo sua versão. Ao seu lado, Sebastião Rezende relaxou, um sorriso de desprezo se formando. Eles são bons em torcer a verdade, pensou Helena, sentindo um calafrio. O juiz, um homem de olhar que já vira de tudo, pegou os documentos com uma expressão impassível. Para Helena, cada segundo daquela deliberação se esticou em uma eternidade. Ela sabia que este era um momento decisivo, o ponto de virada de toda a sua luta. Márcio continuou seu ataque verbal, uma torrente de insinuações venenosas. A senhorita Helena, disse ele, apontando um dedo, está explorando a memória de um homem morto e a doença de sua avó para encenar este teatro patético. Ela não tem provas. Tem apenas sentimentos e documentos de origem, mendro duvidosa. A humilhação era pública, calculada para desmoralizá-la. O sorriso de Rezende se alargou, ele sentia o cheiro da vitória. A defesa tem razão em um ponto, senhorita, disse o juiz, a voz grave fazendo o coração de Helena afundar. Documentos de uma testemunha que não pode mais ser interrogada são de valor probatório limitado. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Era a falsa resolução que eles esperavam. Helena sentiu o chão se abrir. No entanto, continuou o juiz, e essa única palavra mudou tudo. Estes documentos levantam questões muito sérias, portanto, admitirei estes documentos provisoriamente. Mas a senhorita precisará de algo ou alguém que possa corroborar estas alegações sob juramento. Helena respirou fundo, reunindo sua coragem.
Meritíssimo, eu entendo, e é por isso que eu não vim aqui dependendo apenas de fantasmas. A frase causou um novo murmúrio. Márcio se inclinou para a frente, tentando antecipar seu próximo movimento. Eu gostaria de a minha única testemunha. Uma mulher que trabalhou como secretária na Rezende Filhos por mais de 20 anos. Uma mulher que estava na sala no dia em que o verdadeiro contrato foi trocado pelo falso. O queixo de Sebastião Rezende caiu. Seus olhos se arregalaram em choque e fúria. Ele se virou para Márcio, o rosto vermelho, e sibilou em um sussurro que vários na primeira fila puderam ouvir. Quem ela encontrou? Eu pensei que tínhamos cuidado de todos. A admissão de culpa, dita em pânico, foi como uma explosão. Os repórteres ouviram e começaram a escrever como loucos. Márcio tentou silenciá-lo, mas o dano estava feito. Helena então anunciou: chama ao banco das testemunhas a senhora Beatriz Almeida. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e ombros curvados, levantou-se lentamente do fundo da sala. Ela caminhou em direção ao banco das testemunhas com passos hesitantes, apoiada por uma bengala, evitando o olhar fuzilante de Sebastião Rezende. Seu rosto estava marcado pelo medo, mas também por uma resolução frágil. Márcio objetou furiosamente. Objeção. Esta testemunha não estava na lista. O juiz o silenciou. A testemunha falará. A senhora Beatriz sentou-se, as mãos trêmulas sobre a Bíblia enquanto fazia o juramento. Helena começou o interrogatório com uma voz suave. Senhora Beatriz, a senhora poderia nos contar o que se lembra do dia em que meu pai Joaquim assinou os documentos? A voz de Beatriz era um sussurro. Eu me lembro. Eu me lembro de tudo. Ela olhou para Rezende e, pela primeira vez, havia desafio em seus olhos. Seu pai era um bom homem, menina. Ele confiava no Sr. Rezende. Chamava-o de amigo. A cada palavra a voz de Beatriz ganhava força. Naquele dia eu mesma digitei o contrato de sociedade. 50% para cada um. Lembro-me de seu pai estar tão feliz. Mas então, pouco antes da assinatura, o Sr. Rezende me chamou, entregou-me outro conjunto de papéis, um contrato de venda. Ele disse que era uma formalidade. Ela parou, a respiração presa. Ele me disse para trocar os documentos na pasta sem que seu pai percebesse. Ele me ameaçou. Disse que meu marido seria demitido. Nós tínhamos filhos pequenos, eu estava com tanto medo. A confissão caiu na sala como uma bomba, um testemunho devastador do crime. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelos soluços de Beatriz e pelo som das canetas dos repórteres. Eles sabiam que estavam testemunhando a queda de um dos homens mais poderosos da cidade. A verdade, depois de 30 anos, finalmente encontrava a luz. Márcio saltou para o contra-interrogatório, a voz gotejando veneno. Senhora Almeida, a senhora EST, a nos dizendo que participou de uma fraude e esperou 30 anos para falar? A senhora não acha mais provável que sua memória, após tantos anos, esteja falhando? A idade prega peças, não é mesmo? O ataque era brutal, uma tentativa de pintar uma testemunha ocular como uma velha senil, a mesma tática que tentaram usar contra Dona Carmen. Beatriz se encolheu na cadeira, as lágrimas vindo mais fortes, a coragem a abandonando. Eu não sei, faz tanto tempo, gaguejou ela. Rezende sorriu, um sorriso cruel. Ele achava que a tinha quebrado. A testemunha estava desmoronando, e com ela, todo o caso de Helena. Algo estava prestes a romper. Mas ele subestimou a determinação da neta de Joaquim. Ela não deixaria que a verdade fosse enterrada novamente, não daquela forma. Helena interveio, a voz cortando a tensão. Meritíssimo, posso fazer mais uma pergunta? O juiz assentiu. Helena se aproximou de Beatriz, falando com uma calma que transmitia força. Beatriz, eu sei que é difícil. Pense taça, apenas naquele dia. Havia algo especial sobre o meu pai? Algo que ele carregava, que o deixava orgulhoso? Beatriz fechou os olhos, buscando na névoa de décadas uma âncora. Especial, repetiu. Ele estava tão orgulhoso, carregava algo na mão o tempo todo.
Seu amuleto da sorte. Um objeto de prata, redondo, pesado. O coração de Helena disparou. Era o momento. Seria algo como isto, Beatriz? Perguntou Helena, e com um gesto lento, retirou o objeto de sua bolsa e o colocou sobre a mesa. A luz do tribunal brilhou sobre o metal. A terceira e última vez que o nome seria dito. Seria este o relógio de bolso? A sala prendeu a respiração. Os olhos de Beatriz se arregalaram, e uma clareza súbita tomou conta de seu rosto, apagando o medo. A memória, despertada, voltou com força. Sim. É esse, exclamou ela, a voz alta e clara. É exatamente esse. Eu me lembro do desenho das folhas. Ela olhou para Rezende sem medo. Eu me lembro do que aconteceu depois. Seu pai esqueceu o chapéu e voltou. O senhor Rezende estava ao telefone, gabando-se de como havia conseguido a terra por uma ninharia, chamando seu pai de tolo. Seu pai ouviu tudo. A alma pareceu deixar seu corpo. Ele não disse uma palavra. Apenas pegou o chapéu, olhou para o objeto em sua mão, e eu o vi, com a chave de sua casa, eu o vi fazer uma marca na lateral, uma marca de raiva e desespero. E então ele foi embora, e eu nunca mais o vi. Helena pegou o pesado objeto de prata e o levou até a mesa do juiz. Meritíssimo, disse ela a voz firme. Se o senhor examinar a lateral, encontrará uma pequena marca, uma marca que, sob ampliação, se revela ser uma letra. Ela entregou uma pequena lupa de joalheiro. O silêncio era total enquanto o juiz pegava o objeto e a lupa. A plateia se inclinou. Sebastião Rezende estava congelado, o rosto uma máscara de pânico. Ele sabia o que o juiz iria encontrar. A memória daquele dia, enterrada sob décadas de sucesso, ressurgia para assombrá-lo. O juiz ajustou a lupa e, o pai, examinou a marca. Então, ele ergueu os olhos e olhou diretamente para Sebastião Rezende. A testemunha está correta, anunciou ele. Há uma letra gravada aqui, uma letra R. R de Rezende. R de roubo. A sala explodiu em um caos de flashes e exclamações. Sebastião Rezende se levantou de um salto, o rosto contorcido em fúria, sua compostura desmoronando. Mentira! É tudo uma grande mentira, gritou, apontando para Helena e Beatriz. Essa mulher está senil, e essa outra é uma golpista. Elas armaram tudo. Essa marca pode ter sido feita ontem. Sua explosão, sua negação desesperada, só serviu para selar seu destino, soando como a mais clara das confissões. Ele não era mais um magnata intocável. Era um criminoso encurralado, um rato gritando em uma armadilha. Márcio tentou contê-lo, sussurrando para que ele se calasse, mas era tarde demais. O monstro havia sido revelado, em toda a sua feiura. A imagem de seu rosto enfurecido estaria na primeira página de todos os jornais no dia seguinte, o epitáfio visual de um império construído sobre a areia da traição. O castelo de cartas finalmente desabava, sob o peso de uma pequena letra gravada. O juiz bateu o martelo com força. Silêncio! Silêncio no tribunal! Bradou. Quando a sala se acalmou, ele se dirigiu a Sebastião Rezende, a voz gelada. Senhor Rezende, seu comportamento é inaceitável, e as evidências apresentadas são da mais alta gravidade. Ele fez uma pausa. Esta audiência está encerrada. Com base no testemunho e nas provas materiais, estou encaminhando este caso imediatamente para o Ministério Público para a abertura de uma investigação criminal completa por fraude, estelionato e coação de testemunha. Cada palavra era um prego no caixão do Império de Rezende. O som do martelo soou como uma sentença. Oficiais de justiça se aproximaram de Rezende, que desabou em sua cadeira, um homem quebrado, finalmente compreendendo a magnitude de sua queda. O gigante havia caído, e todos na sala sabiam que estavam testemunhando a história sendo feita. Helena permaneceu de pé, observando não com triunfo, mas com uma profunda sensação de paz. O peso de 30 anos de injustiça e tece estava sendo levantado de seus ombros. Ela olhou para Beatriz e ofereceu-lhe um sorriso agradecido. A velha senhora chorava, mas agora eram lágrimas de alívio. Olhou para Clara,
que a olhava com os olhos cheios de orgulho. Ao seu redor, o mundo girava. Repórteres gritavam seu nome. Mas ela não os ouvia. Sua mente estava com sua avó, com a memória de seu pai. Eu finalmente contei a sua história, pai. E desta vez, o mundo inteiro escutou, pensou. A garçonete humilhada não era mais invisível. Era a mulher que derrubou um império com a verdade. Clara correu para abraçá-la. Você conseguiu, Helena. Meu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou. A justiça, por mais tardia que fosse, era real. Ao sair do Fórum Central, Helena foi recebida por uma cena que jamais esqueceria. Dezenas de pessoas, vizinhos, outros funcionários de restaurantes, estavam do lado de fora, sob a chuva fina, segurando cartazes. Somos todos Helena. A dignidade não tem preço. Eles aplaudiram quando ela apareceu. Um aplauso que se tornou um rugido de apoio, uma onda de som que parecia lavar a dor dos últimos meses. Ela não era mais uma mulher sozinha. Ela era um símbolo. Um símbolo de que, às vezes, o pequeno pode vencer o grande. As câmeras registraram tudo. Ela ergueu a mão, não em triunfo, mas em gratidão. Aquela vitória não era apenas sua. Era sobre todas as famílias esmagadas pelo poder. Sua vitória era a vitória de todos eles. O legado de seu pai não seria mais de dor, mas de coragem e esperança. A imagem de Sebastião Rezende sendo levado, o rosto coberto por um paletó, era o contraste perfeito com a imagem de Helena sendo celebrada. O poder havia mudado de mãos, não o do dinheiro, mas o poder moral. A história de um magnata e uma garçonete se tornaria uma lenda de justiça em São Paulo. Os alicerces do Império Rezende tremeram e ruíram. Nos dias seguintes, outras vítimas encorajadas começariam a surgir, cada uma com sua própria história. O castelo de cartas de Sebastião estava sendo levado pelo vento da verdade. Parada no topo da escadaria, sentindo a chuva em seu rosto misturar-se com suas lágrimas, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A jornada fora longa e dolorosa, mas cada passo, cada lágrima, valera a pena. Ela finalmente podia ir para casa e dizer à sua avó: Vovó, nós conseguimos, nós vencemos. Enquanto a multidão a cercava, Helena sentiu uma clareza que nunca tivera. Sua luta não terminava ali. Aquele era o começo. O que você vai fazer agora, Helena? Gritou um repórter. Helena olhou para a câmera, não para o repórter, mas para as milhares de pessoas que a assistiam, pessoas que talvez estivessem enfrentando suas próprias batalhas. E ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de uma nova força. Agora, respondeu ela, a voz clara e firme, agora a gente começa a trabalhar de verdade. A promessa pairou no ar, uma declaração de que aquela vitória não era um ponto final, mas o início de um novo capítulo não apenas para ela, mas para todos que sonhava. Um mundo mais justo. Ela não era mais a mulher que internalizava as injustiças, era a mulher que as expunha à luz. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A história de Helena e Sebastião se espalhou como um incêndio, tornando-se o principal assunto em todos os cafés. A narrativa era irresistível. A garçonete David contra o magnata Golias. Em seu apartamento, longe do barulho, Helena finalmente se permitiu sentir o peso do dia. A adrenalina baixou, dando lugar a um cansaço profundo. Sentou-se ao lado de sua avó, que estava acordada, os olhos brilhando com uma lucidez rara. Eu ouvi no rádio, minha filha, disse Dona Carmen, a voz embargada. Eles contaram tudo, sobre seu pai, sobre você. Você foi tão corajosa. Helena deitou a cabeça no colo da avó, como fazia quando era criança, e finalmente se permitiu chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de liberação, um choro que lavava décadas de dor. A justiça havia sido feita, e o pequeno santuário delas estava finalmente em paz. Naquele momento, Helena entendeu que a maior vitória não foi no tribunal, mas ali, naquele abraço que curava gerações. A queda de Sebastião Rezende foi espetacular. As investigações revelaram uma teia de corrupção e fraude que se estendia por décadas. O empreendimento Torres do Futuro, construído sobre a terra roubada, teve suas obras embargadas, um monumento inacabado à ganância. Márcio, o advogado, em uma tentativa de salvar a si mesmo, fez um acordo de delação,
entregando todos os segredos do chefe. O homem que se considerava um rei terminou seus dias em uma cela, despojado de sua fortuna e poder. Sua punição não foi apenas a prisão, mas a irrelevância. Helena, por outro lado, se tornou um nome conhecido, mas recusou todas as ofertas de entrevistas. Sua motivação nunca foi a fama. Ela continuou a viver em seu apartamento simples, cuidando da avó, mas sua vida havia mudado. A justiça que ela buscou não era apenas punição, era restauração. Com a ajuda de Clara, Helena usou parte da indenização para criar a Fundação Joaquim, uma organização dedicada a oferecer assistência jurídica gratuita para vítimas de fraudes imobiliárias. Ela não queria a terra de volta, queria usar a vitória para plantar algo melhor, um legado que honraria a bondade de seu pai. O restaurante Luxo e Sabor, palco da humilhação, tentou se distanciar do escândalo. O gerente ligou, oferecendo seu emprego de volta com um aumento. Helena ouviu com um sorriso calmo e recusou. Obrigada, mas meus dias de servir a homens como o Sr. Rezende acabaram. Aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Ela não precisava mais usar um uniforme para sobreviver, não precisava mais engolir humilhações. Ela agora era dona de seu próprio destino, a arquiteta de uma nova vida dedicada a garantir que outros nunca mais se sentissem invisíveis. O objeto de prata, testemunha silenciosa de toda a saga, foi doado ao Museu da Cidade de São Paulo. Foi colocado em uma vitrine, parte de uma exposição sobre justiça social. Ao lado, uma placa narrava a história de Joaquim, o sonhador traído, de Sebastião, o magnata que caiu, e de Helena, a filha que lutou. A inscrição, Onde a Terra encontra a Memória, ganhou um novo significado. Não era mais um enigma, mas uma declaração. A terra, o bem material, pode ser roubada, mas a memória, a verdade, se guardada com coragem, sempre encontra um jeito. O pequeno objeto parou de marcar o tempo, mas tornou-se um marcador eterno na história da cidade, um lembrete de que a justiça pode demorar, mas chega. Tornou-se um símbolo de esperança para todos os esquecidos. É o fim de uma história e o começo de muitas outras, pensou Helena, sentindo-se finalmente livre. A última cena do clímax não foi de gritos, mas de um silêncio profundo. Após o caos, Helena caminhou para fora do tribunal. A chuva parara, e um raio de sol fraco rompeu as nuvens, iluminando seu rosto cansado. Ela não se sentia uma heroína. Sentia-se apenas uma filha que cumprira sua promessa. A verdadeira batalha, a interna contra o medo, já havia sido vencida há muito tempo. O tribunal foi apenas o palco onde a vitória foi anunciada. Vamos para casa, Clara, disse Helena. Vovó está nos esperando. As duas mulheres desceram as escadarias juntas, não como aliadas em guerra, mas como amigas. Não olharam para trás, para as câmeras. Olharam para frente, para o futuro que haviam conquistado com coragem e verdade. A cidade se estendia à sua frente, não mais como um monstro, mas como um lugar onde a justiça, mesmo que rara, era possível. A pequena loja de antiguidades estampou uma foto ampliada do objeto de prata em sua vitrine, com uma manchete de jornal, a peça que derrubou um império. O dono, o mesmo que a tratara com desconfiança, agora contava a todos com orgulho que aquela peça histórica passara por suas mãos. A história se tornou parte do folclore da cidade, um conto moderno onde a princesa não precisava de príncipe. Ela se salvava com inteligência, coragem e a ajuda de outras mulheres. A humilhação no restaurante Luxo e Sabor se tornou uma lenda, e muitos clientes pediam para sentar na mesa onde tudo se começou. O poder da narrativa havia virado o jogo. Helena não era mais definida pela humilhação, mas pela justiça que conquistou. Ela reescrevera sua própria história, e ao fazer isso, dera esperança a incontáveis outras pessoas. Ao voltar para casa, o silêncio do apartamento a abraçou. Não era o silêncio da solidão, mas um silêncio novo, leve, cheio de paz. A chave girou na fechadura com um som suave, de retorno a um porto seguro. Dona Carmen estava acordada, esperando por ela. Um rádio sussurrava as notícias da noite. Havia uma serenidade no rosto de sua avó que Helena não via há anos. Ela sorriu, um sorriso que continha décadas de dor e um momento de pura redenção. Helena caminhou em sua direção, sentindo o peso do dia começar a se dissolver.
A batalha terminara lá fora, mas a verdadeira vitória seria celebrada ali, naquele abraço que a esperava. Eu sabia que você conseguiria, pensou, o coração transbordando de orgulho. Aquele lugar, antes uma prisão de preocupações, era agora o seu palácio, o seu reino de paz reconquistada. Eu ouvi tudo no rádio, minha filha, disse Dona Carmen, a voz surpreendentemente firme. Eles disseram seu nome, disseram o nome do seu pai, contaram a nossa história. Lágrimas silenciosas escorriam, mas eram de libertação, de um luto que finalmente podia se curar. Helena se ajoelhou aos pés da avó, como fazia quando menina buscando refúgio. Ela pegou as mãos de Dona Carmen sentindo o calor familiar. Acabou, vovó. Finalmente acabou. A voz de Helena era um sussurro. Dona Carmen apertou sua mão. Não, minha querida. Agora é que começa. A vida de verdade. A vida sem medo. Naquele momento, a conexão entre elas era mais forte que nunca. A avó, com sua sabedoria resgatada, e a neta com sua coragem forjada na adversidade, estavam juntas, prontas para o novo capítulo. O rádio continuava a falar, mas elas não ouviam mais. A única coisa que importava era o som de seus corações em uníssono. Então Helena finalmente se permitiu desmoronar. A força que a sustentara dissolveu-se no calor do colo de sua avó. Ela deitou a cabeça ali e chorou. Um choro profundo, visceral, que vinha da alma. Eram soluços que carregavam a dor de seu pai, a angústia de sua avó, o peso de cada humilhação. Dona Carmen apenas a afagava nos cabelos, em um gesto rítmico, sem dizer uma palavra, sabendo que aquele choro era necessário, uma limpeza. A pequena sala, que tantas vezes parecera uma gaiola, agora era o casulo onde a transformação acontecia. A garçonete invisível estava morrendo ali. Em seu lugar, uma nova mulher nascia, lavada pelas lágrimas da vitória e fortalecida pelo amor. Está tudo bem agora, minha pequena guerreira, pensou Dona Carmen. Você nos trouxe de volta para a luz. A noite lá fora era escura, mas dentro daquele apartamento, o sol estava finalmente nascendo. Os dias seguintes foram um borrão de manchetes. A queda de Sebastião Rezende foi mais rápida do que qualquer um previu. O testemunho de Beatriz e a confissão de Rezende abriram as comportas. Outras vítimas, rajadas, surgiram, cada uma com sua história de terras roubadas e vidas destruídas. O império Rezende, que parecia tão sólido, ruiu com um sopro da verdade. Márcio, o advogado, foi o primeiro a abandonar o navio. Em troca de uma sentença reduzida, contou tudo, detalhando décadas de crimes. As torres do futuro tornaram-se um esqueleto de concreto abandonado, um monumento sombrio à sua queda. Ele construiu um império sobre o pó das vidas dos outros, pensou Helena, e agora ele mesmo virou pó. A justiça, às vezes, é lenta, mas seu alcance é inevitável e muitas vezes poético. Sebastião Rezende, o homem que se deleitava em humilhar os outros, enfrentou a humilhação final. As câmeras que o celebravam agora o caçavam, capturando seu rosto derrotado. A fortuna que usara como arma foi congelada, seus bens leiloados, seu nome tornou-se sinônimo de vergonha. Sua verdadeira sentença foi a perda total daquilo que mais valorizava, seu status, sua imagem, o medo que impunha. Tornou-se uma nota de rodapé na história da cidade. Da sua cobertura, foi transferido para uma cela pequena. A ironia era brutal. Helena acompanhou as notícias não com alegria, mas com uma sensação de justiça equilibrada. A balança, que por tanto tempo pendera para o lado do poder, havia encontrado seu centro. Não há alegria na queda de um homem, disse ela a Clara. Mas há paz na restauração da ordem, na certeza de que as ações têm consequências. A cidade se livrara de um de seus monstros. Longe dos tribunais, a vida de Helena começou a se reconstruir. A indenização que recebeu foi substancial, mas ela a via como uma ferramenta. O primeiro cheque foi usado para garantir que sua avó tivesse o melhor cuidado médico, em casa, cercada de amor. A saúde de Dona Carmen melhorou, não apenas pelos tratamentos, mas pela paz de espírito. A névoa em sua mente se dissipou com frequência, permitindo que recuperassem o tempo roubado. Helena contratou uma cuidadora,
mas as noites continuaram a ser delas. Você me dê, meus últimos anos de volta, minha filha, disse Dona Carmen. Você me devolveu a paz. Para Helena, aquelas palavras valiam mais que toda a fortuna do mundo. A reparação mais importante não era financeira, mas emocional. Era ver o sorriso de volta no rosto de sua avó, livre da sombra do passado. Era saber que seu pai finalmente podia descansar. Um dia, o telefone tocou. Era o gerente do Luxo e Sabor, a voz untuosa. Helena, que notícia maravilhosa! Sempre soubemos da sua integridade. Gostaríamos de oferecer seu emprego de volta, com um aumento e a posição de chefe dos garçons. A oferta era tão transparente que Helena quase riu. Eles queriam capitalizar em sua fama, transformar a garçonete heroína em uma atração. Ela se lembrou da humilhação, do desprezo, da facilidade com que fora descartada. Aquele mundo não era mais o seu. Agradeço a oferta, respondeu a voz calma. Mas tenho outros planos. Meus dias de servir a homens como o Sr. Rezende e seus amigos acabaram para sempre. Ela desligou com um sentimento de poder silencioso. Não o poder de humilhar de volta, mas o poder de escolher. Ela não era mais uma peça no jogo de ninguém. Ela era a dona do tabuleiro. Com a orientação de Clara e o apoio de jovens advogados idealistas, Helena deu o passo mais significativo. Usou a maior parte da indenização para criar a Fundação Joaquim em homenagem a seu pai. Era uma fortaleza de defesa para os indefesos. A fundação oferecia assessoria jurídica gratuita para famílias de baixa renda que enfrentavam disputas de terras. O escritório, em seu próprio bairro, era o oposto do arranha-céu de Rezende. Era um lugar acolhedor com portas abertas e esperança. Helena não atuava como advogada, mas era a alma do lugar. Ela ouvia as histórias, oferecia conforto, conectava as pessoas e usava sua experiência para lhes dar coragem. Tornou-se uma voz para o sem voz. Meu pai sonhava em construir um legado com tijolos, disse na inauguração. Hoje, honramos sua memória construindo um legado de justiça. Helena encontrou na fundação um propósito que preencheu o vazio. Cada caso que ganhavam, cada família que mantinha seu lar, era uma vitória pessoal. Sua história, coluda, e começara com humilhação, transformara-se em um instrumento de empoderamento. Pessoas que antes se resignariam agora procuravam a fundação, dizendo: se a Helena conseguiu, talvez eu também consiga. Ela quebrou o ciclo de medo. Durante um caso difícil, trabalhou com um jovem advogado da fundação, Daniel. Ele era quieto, brilhante e tinha o mesmo fogo por justiça. Em meio aos papéis, uma conexão se formou. Um dia, ele lhe ofereceu um café, não no Luxo e Sabor, mas em uma padaria do bairro. Você me inspira, Helena, disse ele. Para Helena, aquele gesto valia mais que todos os candelabros de cristal do mundo. O amor, quando chegou, foi uma parceria tranquila, construída sobre um alicerce de propósito comum. Um dia, Helena pegou o pesado objeto de prata, a testemunha que iniciara sua jornada. Ele repousava em sua caixa de veludo, um tesouro que cumprira sua missão. O segurou, sentindo o metal frio, traçando as gravuras e a pequena cicatriz. Aquele objeto não pertencia mais só a ela. Sua tequia, Ória, era agora parte da cidade. Com o coração cheio de gratidão, ela o doou ao museu da cidade. Os curadores criaram uma exposição especial. Ali, sobre um pedestal, o velho objeto repousava. Uma placa contava a jornada de Joaquim, a traição de Sebastião e a coragem de Helena. A inscrição enigmática, onde a terra encontra a memória, finalmente se revelou. A terra pode ser roubada, mas a memória, a verdade, torna-se o solo fértil onde a justiça brota. Doar a peça foi o ato final de libertação. O passado fora finalmente colocado em seu devido lugar, honrado, compreendido e superado. 5 anos se passaram. A Fundação Joaquim tornara-se uma instituição respeitada. A pequena equipe crescera, e já haviam ajudado mais de 200 famílias a garantir seus direitos. Helena, agora casada com Daniel, era uma líder. Sua história tornara-se uma lenda urbana contada como um conto de fadas moderno. Ela nunca perdeu sua simplicidade. Dona Carmen, cercada de amor, viveu para ver a neta se casar.
e para conhecer seu primeiro bisneto, a quem deram o nome de Joaquim. Ela o segurou no colo, os olhos cheios de paz, e sussurrou para ele as velhas histórias de família, mas agora não eram mais histórias de dor, mas de triunfo. A justiça que Helena conquistara não apenas corrigiu um erro do passado, ela floresceu, criando um futuro mais seguro e justo para uma nova geração. A semente de coragem que seu pai plantara se tornara uma floresta. 10 anos depois daquela fatídica audiência, o nome de Helena era sinônimo de justiça social. O caso Rezende era matéria obrigatória nas faculdades de direito, estudado como exemplo de como a perseverança pode derrubar sistemas corruptos. Gerações de novos advogados se formavam inspirados por sua história. O impacto de sua luta se multiplicara 1000 vezes. Dona Carmen faleceu pacificamente alguns anos antes, aos 85 anos, com um sorriso sereno. Ela partiu sabendo que sua família estava segura, e sua neta era um farol de esperança. Helena sentiu sua perda profundamente, mas com gratidão. Ela continuou seu trabalho na Fundação, agora uma organização nacional, sabendo que a luta por justiça nunca termina. A dignidade, ela aprendeu, não é algo que se tem, mas algo que se defende, todos os dias. A verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra seu caminho para a luz.